Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 51 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério de Jesus. E esta semana vamos recuar até ao século XVII, mas desta vez fora de Portugal e até dos seus territórios imperiais. Não é assim, Roger? Sim, exatamente. Os nossos últimos episódios têm incidido muito sobre a história de Portugal, mais por coincidência do que propriamente a nossa escolha de temas, mas desta vez, e para o último episódio de 2022, vamos para a América do Norte e para a colonização inglesa e vamos falar de uma personagem que é conhecida na cultura popular, que é nem mais nem menos do que Pocahontas. Mas vamos fazer então uma recensão ao filme da Disney? Não, claro que não. Ou melhor, não vamos fazer aqui uma análise rigorosa do filme de 1995, mas vamos falar dele, aqui e ali, ao longo deste episódio, porque foi através dele que grande parte do mundo soube da história de Pocahontas, que sempre foi uma personagem conhecida da história norte-americana e até inglesa, mas desconhecida do resto do mundo. E claro, como os nossos ouvintes já devem ter adivinhado, o filme é muito pouco fiel à realidade histórica, até porque, sejamos francos, ninguém espera que um filme de animação seja rigoroso a 100%, mas é que neste caso o filme altera muito da história desta nativa americana e da sua relação com a colónia inglesa de Jamestown. Então se calhar vamos começar não pelo lado inglês, mas olhando antes para estas populações nativo-americanas. Quem era afinal Pocahontas e a que povo pertencia? Bom, antes de falarmos mesmo de Pocahontas, vamos olhar para a costa leste dos atuais Estados Unidos da América, para o estado de Virgínia, e vamos para os finais do século XVI para encontrar o pai de Pocahontas, o chefe da tribo dos Powhatan. Ele herdou dos pais a chefia de 6 grupos locais, os Powhatan, os Arroatuac, os Appomattox, estes 3 no rio James, e os Pamunkey, os Mattaponi e os Yongtanud, na região mais acima do rio York. E desde já pedimos desculpa aos nossos ouvintes, porque realmente não temos grande jeito, como já puderam ver em vários episódios nossos sobre o Império Azteca ou sobre a Rainha Ginga. Portanto, mantemos apenas na parte histórica e não linguística. Sim, os nossos dotes para algumas línguas estão longe de ser perfeitos. Todas estas tribos faziam parte do grupo dos Algonquinos, que partilhavam esta língua algonquina, que se expandia um pouco por todo o norte da América do Norte, com prevalência na região nordeste. Através da guerra, ele conseguiu submeter muitas outras chefias locais, conseguindo pôr sob a sua alçada cerca de 30 grupos, o que poderia corresponder talvez até 20 mil pessoas, assumindo o título de Mamanitovik, isto é, o chefe principal. Estes grupos eram seus vassalos, digamos assim, e pagavam-lhe tributo em milho, peles curtidas, pérolas, contas e até em cobre. O pai de Pocahontas chamava-se Wahun Senakau, mas acabou por adotar o próprio nome da tribo, Powhatan, e é assim que ele ficou conhecido. E estamos então a falar já de uma sociedade sedentária, com povoados bem assentes. Na realidade eram populações seminómadas. A aldeia de Powhatan, e em certa medida a capital regional, era Werowocomoco. Estas populações tinham-se fixado na região há séculos, mas a agricultura desenvolveu-se sobretudo a partir do século XIV, com a cultura do milho, do feijão e da abóbora, as chamadas Três Irmãs que vieram do sul, o que mostra bem como existiam trocas comerciais e ligações entre estas populações e outras existentes no continente, isto é, não estavam rigorosamente separadas umas entre as outras. Aliás, acredita-se que o milho que cultivavam tinha evoluído na América Central, chegando posteriormente àqueles povoados tão longe, lá está, através do comércio. Ou seja, tínhamos já agricultura e, nos finais do século XVI, começavam a descobrir os benefícios tecnológicos da utilização do ferro e da sua transformação. E neste século XVI, estas populações nativas já tinham tido contacto com europeus ou os ingleses são os primeiros que eles acabam por conhecer? Sim, eles já tinham contactado com os espanhóis, que tinham explorado toda a região dos 4 rios de Tsenacomoco, atualmente os rios James, York, Rappahannock e Potomac. Aliás, já tinha sido no tempo de Powhatan, por volta de 1561, que o filho de uma tribo vizinha, talvez até dos Xisquiac, e até seu parente, tinha sido raptado. E esse foi levado para a Espanha e depois para o México, onde foi educado no colégio dominicano, batizado e tomou o nome de Dom Luís de Velasco, em homenagem ao vice-rei da Nova Espanha, quando as fontes indicam que o seu nome seria Paquiquinho. E por isso, quando se quiseram expandir para norte, pediram a sua colaboração e pôde regressar à sua terra natal 10 anos depois. Mas regressou acompanhado de jesuítas, ajudando-os primeiro a montar um pequeno aldeamento, para logo depois organizar um massacre dos padres, o que levou a uma expedição punitiva espanhola e a mais confrontos locais que justificaram o pouco interesse espanhol na região. E então os ingleses, quando acabam por entrar em cena, digamos assim?
Isso é já por volta de 1580, quando estabelecem a colónia de Roanoke, a qual haveria de ter um fim trágico com a morte de maior parte dos colonos, à fome, e a tentarem lutar contra as resistências locais. Aliás, Roanoke é um caso famoso porque a colónia ficou rapidamente vazia e quando os navios ingleses regressaram, encontraram-na completamente abandonada, o que deu origem a uma série de mitos sobre o que fez os colonos desaparecerem. O mais certo é que os sobreviventes poderão ter sido escravizados e vendidos ou fugiram da colónia para tentarem ser integrados nas tribos locais. Ora, anos mais tarde, em 1603, novos navios ingleses tinham chegado, mas o confronto com alguns nativos fez-los rapidamente sair da região. Em todo caso, o nome da região estava dado. Virgínia, em nome da Rainha Virgem Isabel I, de Inglaterra. Temos então várias tentativas falhadas destes ingleses de se estabelecerem no continente norte-americano até termos então esta colónia de Jamestown. Exatamente, até ao ano de 1606, quando a Virginia Company of London, uma companhia comercial suportada por mercadores com privilégios reais dados pelo rei Jaime I, organizou 3 navios para criarem uma colónia que cimentaria a presença inglesa na região. A viagem demorou, claro, vários meses, até porque naquele período os navios iam até às Caraíbas para depois seguir para norte. E finalmente, a 13 de maio, encontraram uma península, no rio James, perto da baía de Chesapeake, que não estava habitada e acharam que era um bom sítio. E era, na realidade, quase uma ilha porque o istmo, isto é, a passagem que a ligava ao continente, era muito estreita. Por isso, assentaram arraiais, criaram uma nova cidade com o nome de Jamestown, em homenagem ao referido rei James, em português, Jaime. Estavam em território dos Paspaeg e do chefe Bowin Chopunk, mas estes não estavam muito preocupados com a escolha daquele local, porque na realidade era péssimo. Depois do tempo quente e com o desaparecimento das águas, toda aquela zona tornava-se um pântano onde os mosquitos eram os principais vizinhos e a água acabava por não ser potável. Mas isso os ingleses não sabiam e por isso ergueram a cidade como quiseram e começaram a explorar a região. E como disseste, já tinha existido até alguma resistência ao estabelecimento daquelas primeiras colónias, mas os ingleses da Virginia Company acabaram por ser ameaçados? Sim, numa primeira fase houve uma tentativa de aproximação entre as partes, mas que rapidamente descarrilou e os confrontos começaram. Para além de pequenos ataques, quase de guerrilha, diríamos hoje em dia, houve um ataque à cidade em construção pelos povos de toda a região, os Appomattox, os Wyandot e os Paspaeg e ainda os Kyokoanok, bem como os Chiskiak, que estavam todos debaixo da alçada de Powhatan, o que pode revelar que era um ataque já pensado pelo pai de Pocahontas para expulsar os colonos ingleses. Apesar disso tudo, conseguiram resistir. O capitão da expedição, que se chamava Newport, regressou à Inglaterra com 2 navios e aí é que começaram os problemas. Por causa da água contaminada, os homens sofreram de violentos problemas gástricos, ficaram tão enfraquecidos na generalidade que não conseguiram manter provisões, nem sequer alimentos para sobreviverem. Por isso enviaram um homem, de nome John Smith, para tentar negociar com tribos vizinhas a entrega de cereais. E Smith conseguiu estabelecer relações com os Chickahominy, que não estavam sob a alçada de Powhatan, e que lhe forneceu mantimentos em 3 viagens consecutivas, o que deu logo fama a este inglês em Jamestown. E este John Smith é aquele que no filme da Disney surge como o apaixonado de Pocahontas. Sim, exatamente. Mas aí temos uma das grandes alterações do que é a história real. Até agora demos aos nossos ouvintes o contexto local, o pano de fundo para chegarmos então aos acontecimentos de finais de 1607. Ora, na 4ª viagem de John Smith para ir arranjar cereais para a colónia, ele tentou ir um pouco mais para norte e aí entrou já em território comum entre os Chickahominy e os Powhatan. E foi imediatamente preso e os seus 2 companheiros mortos com flechas. Foi levado num périplo por várias tribos para ser mostrado até chegar à frente de Powhatan em Werowocomoco para ser interrogado. Uma situação muito complexa para este inglês. Complexa, mas não nova, porque Smith já tinha experiência neste tipo de andanças. Mas então quem era este John Smith? Conhecemos o seu percurso antes de o encontrarmos na América do Norte? Conhecemos em parte. John Smith terá nascido por volta de 1580, na região de Lincolnshire, na costa leste de Inglaterra. Ele perdeu o pai quando era adolescente e fugiu da sua aprendizagem de mercador no porto de King's Lynn para ser mercenário. Por isso lutou pelo lado inglês e até neerlandês contra Filipe II nos Países Baixos e viajou pela Europa. Acabou por se colocar ao serviço do arquiduque Fernando da Áustria para lutar contra os otomanos na Hungria e foi feito prisioneiro ali, na zona da Crimeia, Tartária à época, como aparece nas fontes. E conseguiu fugir até à Rússia e daí regressar ao serviço do arquiduque para pedir a dispensa de serviço e regressar à Inglaterra, a tempo de ouvir as notícias sobre a partida dos navios da Virginia Company para o Novo Mundo e então embarcar em 1607. E assim encontramos o capitão John Smith, que reteve sempre o título por causa da sua experiência de guerra no leste europeu, nestas andanças. E regressando então à nossa história, encontramos este John Smith frente a Powhatan e é então aqui que é famosamente salvo pela filha deste, Pocahontas?
Bom, a história clássica é essa, que Powhatan mandou trazer uma grande pedra, enquanto os tambores batiam furiosamente, de forma ritualística, e a cabeça do colono foi colocada na pedra, e quando um guerreiro levantou um taco no ar, pronto a arrebentar com a cabeça do inglês, a jovem Pocahontas lançou-se para cima de John Smith, salvando-lhe a vida. E é mais ou menos esta a cena que temos no filme da Disney, alterada, claro, para dar mais dramatismo à coisa. Mas uma coisa acaba por ser esta imagem da nativa americana a salvar o colono europeu e a outra, imagino eu, é a realidade. Exatamente. E primeiro é preciso olhar para as fontes que narram este episódio. E quem narra isto é o próprio John Smith, que descreve o episódio em 1624, num livro que publicou. E o estranho é que Smith não contou esta história no relatório que escreveu à companhia, logo em 1608, depois disto acontecer, nem no livro que ele publicou, em 1612, para um público inglês a descrever a região, nem sequer quando Pocahontas esteve em Inglaterra anos depois. Lá está, este episódio só surge muito tempo depois, num contexto bem diferente, em guerra aberta com as forças locais, e em que Pocahontas aparecia como uma personagem excepcional entre o seu povo, e aliás já depois da sua morte, quando ela não podia confirmar ou negar o episódio. E além disso, se olharmos para o restante livro de John Smith, onde conta as suas aventuras pelo mundo, vemos que ele coloca sempre uma personagem feminina a salvá-lo, quer quando está preso pelos otomanos, quer quando foge deles, ou quando está em França a caminho de Inglaterra. Por isso há muitas dúvidas sobre a veracidade deste episódio em que Pocahontas salva o inglês prestes a morrer. E chegamos então finalmente à nossa personagem principal, a Pocahontas. Mas afinal quem era? Era mesmo filha deste chefe Powhatan? Era sim, e terá nascido por volta de 1597, o que faz com que tivesse 10 anos quando John Smith apareceu à frente do pai, o que retira também veracidade à história, porque é que uma criança de 10 anos se colocaria a favor de um estrangeiro. Infelizmente sabemos muito pouco sobre Pocahontas, até ela nos aparecer, não aqui neste episódio, mas mais adiante em Jamestown, como já falarei. Ela era uma das crianças de Powhatan, pois a sociedade não era monogâmica e por isso o chefe tinha várias mulheres e muitos filhos. Aliás, por norma, ele tinha filhos com mulheres das principais famílias das tribos que ele ia conquistando e incorporando, de forma que a criança ficasse o representante nesse local quando crescesse, sendo aliás até criado por ele em Werowocomoco. No entanto, supõe-se que Pocahontas seria filha de uma mulher de uma família menor, sem grande relevância política. A sua mãe poderá até ter vindo da tribo dos Kekuktan, dominada em 1596-1597, mas não sabemos nada sobre ela. E as fontes conhecidas não dão grande destaque a Pocahontas, isto é, não mostram que ela fosse a filha preferida ou que tivesse um papel de destaque. O que é certo é que, conforme a prática social, ela tinha vários nomes. Em primeiro chamava-se Amonut, e quando cresceu ganhou o nome de Pocahontas, o que deveria querer dizer na língua local Mischief ou Little Playful One, isto é, em português, travessura ou pequena brincalhona, digamos, realçando assim o seu espírito irrequieto. Mas o que acabei de dizer não diminui a sua importância local, na sociedade, porque as mulheres tinham um papel central, até maior do que nas sociedades europeias, porque eram sociedades matrilineares, onde o poder passava pela linhagem feminina, o que explica também as relações que Powhatan ia estabelecendo com as mulheres locais, que eram a sua forma de legitimação dinástica, digamos assim. Mas então, se, como disseste, Pocahontas só nos surge um bocadinho mais à frente nesta história, o que é que aconteceu na realidade a John Smith, quando, claro, foi apresentada a Powhatan? A história de que foi quase morto não faz sentido, porque a pena de morte com um taco era apenas reservada aos criminosos, coisa que ele naquele momento não era. Ele era um prisioneiro, tomado porque o chefe queria obter informações sobre os ingleses. E antes de ser morto, na pior das hipóteses, seria torturado. Era o que fazia sentido dentro da lógica social daquela região. E isso também não aconteceu. A ter existido uma cerimónia que o inspirou a inventar aquele episódio, o que pode ter acontecido, eventualmente, é que Powhatan o acolheu ritualmente como um dos seus. Até talvez como um filho seu. E isto porque, estrategicamente, dava-lhe alguma vantagem para saber mais informações, porque Powhatan percebia perfeitamente que tinha de saber lidar com os estrangeiros e não podia, ou não conseguiria, expulsá-los de uma só vez. Chegaram então a um acordo de paz, foi isso? Em parte sim. O chefe interrogou Smith, que terá dito que os ingleses só se tinham instalado ali porque estavam a ser perseguidos por espanhóis e que andavam à procura da suposta passagem que existia entre o Atlântico e o Pacífico naquela região, uma crença muito disseminada à época, da qual, aliás, falei na última miscelânea histórica, a propósito da viagem de Francis Drake, para os nossos ouvintes que quiserem ir ouvir. Depois disto tudo, Powhatan propôs-lhe então que trataria bem os ingleses, fornecendo mantimentos, se estes se tornassem seus vassalos. O que é muito irónico porque os ingleses é que queriam fazer deles vassalos da coroa. Claro.
E em troca, os ingleses forneciam-lhes cobre e machados, e quando Smith regressasse a Jamestown, entregaria 2 armas de fogo e até uma mó. O inglês aceitou parcialmente os termos, dizendo, claro, que iria discutir isso com os restantes colonos, ele não podia decidir por eles. E John Smith regressou então a Jamestown, vive e, tanto quanto sabemos, com a cabeça em cima dos ombros. Sim, regressou passado 4 dias e quando lhe foi exigida a entrega das 2 armas de fogo, ele ofereceu-lhes 2 canhões porque sabiam que eles nunca iriam conseguir levá-los. Por isso acabaram por levar coisas avulsas, mas não armas de fogo, até porque as ordens da companhia eram para não armar os nativos. Smith foi bem recebido, apesar de alguns verem com alguma desconfiança esta sua relação com o Powhatan, porque havia o medo de que quem se integrasse nestas culturas acabaria por fugir e até viver com eles. E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Mas não foi o que aconteceu. E os ingleses acabam por passar a receber mantimentos regularmente, conforme estabelecido no acordo. Em parte sim, mas sobretudo em jeito de oferta e não propriamente da relação já firmada, porque para isso era preciso os ingleses reconhecerem serem vassalos. Powhatan existiu então que fosse visitado pelo capitão Newport, o responsável pela colónia, que entretanto tinha regressado de Inglaterra. E por isso foi organizada uma comitiva em fevereiro de 1608 que estabeleceu as relações e por sugestão dos ingleses propuseram deixar aí um filho do capitão inglês e que Powhatan enviasse um filho seu à Inglaterra. Ambas as partes aceitaram com o mesmo objetivo, aprenderem o mais que pudessem sobre cada um dos lados. Mas claro que não trocaram filhos. Newport deixou um rapaz de cerca de 15 anos, chamado Thomas Savage, e Powhatan enviou um dos seus guerreiros, Namontack, que partiu com o capitão inglês para a Europa. E a partir de então as coisas correram de feição? Nem por isso, porque não demorou muito tempo até voltarem às confusões habituais. Os ingleses começaram a expandir-se na região e entraram em conflito com alguns grupos locais. Num determinado episódio, tomaram alguns nativos Passpaeg como prisioneiros. E a situação estava complicada e foi então que Powhatan enviou a sua filha Pocahontas a Jamestown para negociar a entrega dos homens. E é aqui que ela aparece pela primeira vez. Relembramos então com cerca de 10 anos de idade. Era claro uma jogada política, porque ao enviar a filha, Powhatan mostrava ter confiança nos ingleses. Mas foi então esse o motivo do chefe para enviar Pocahontas? Uma tática para mostrar que confiava tanto nos ingleses na sua palavra que até lhes enviava a sua filha? Ao certo não sabemos. Poderá ter sido por isso, ou por ela ter pouca relevância, se eles ficassem com ela não lhe faria grande diferença, ou porque tinha na realidade muita confiança nas suas capacidades, ou até talvez porque já soubesse algo inglês que teria aprendido com o jovem Thomas, que tinha ficado durante uns tempos a viver em Werowocomoco. Ou ainda porque John Smith terá conhecido a criança quando esteve prisioneiro, o que poderia facilitar as negociações. E até poderá ter sido por vários destes fatores combinados. O que é certo é que conseguiu a libertação dos prisioneiros e isso deu-lhe alguma primazia nas relações com os ingleses, o que a levou a regressar ao forte nos anos seguintes. E com visitas frequentes acabou por tornar-se conhecida dos colonos. Exatamente. Para já, aumentou a sua importância junto do pai e passou a ser um dos principais elos de ligação, visto que as suas capacidades linguísticas foram crescendo conforme os seus contactos em Jamestown eram cada vez mais frequentes. E estas visitas sucederam-se durante alguns anos, até as relações entre ingleses e nativo-americanos azedarem novamente. Estamos realmente num período instável, em que isso acaba por ser muito frequente. Mas quais foram os motivos para esta nova quebra de relações? Bem, depois de algum tempo, Newport regressou de Inglaterra com Namontack e enviou uma mensagem a Powhatan para ele se apresentarem em Jamestown, para jurar fidelidade ao rei inglês e para ser coroado. Isto não foi muito bem recebido, porque obviamente Powhatan percebia que estava a vergar-se e não era isso de todo que ele queria. Depois de muitas negociações, lá conseguiram-no convencer a receber a coroa, mas sem grande ritual, sem ele se ajoelhar formalmente para tal, porque, mais uma vez, ele percebia o simbolismo envolvido. E a partir daí as coisas complicaram-se, porque as tribos locais perceberam que era praticamente impossível abastecerem Jamestown de todo o cereal necessário, até porque a prática era fazer reservas para os meses seguintes, e os ingleses exigiam a entrega destas partes, deixando-os sem mantimentos para o futuro. E por isso começaram a resistir, e os ingleses impuseram-se, claro, com recurso à força e à violência. Em dezembro de 1608, uma nova comitiva foi visitar Powhatan. John Smith tinha sido então eleito presidente do Conselho de Jamestown, uma espécie de presidente da Câmara, e já tinha então mais poderes. Mas a reunião não correu como esperado.
Powhatan sabia que os ingleses estavam a precisar de mais mantimentos e tentou pressioná-los a entregar espadas e armas de fogo e até os ameaçou que cortaria relações se continuassem a pressionar as populações locais. Os ingleses pouco adiantaram e, passado algum tempo, quando voltaram a Werewokomoko, descobriram que Powhatan tinha abandonado o local e movido toda a sua população. É bom não esquecer que estavam em presença de um povo seminómada, habituado a estas mudanças e que preferiam mudar de local a submeter-se completamente aos invasores. E é nessa altura que as coisas correm mal, sem a colaboração destas tribos nativo-americanas. Sem dúvida, próprio John Smith viu o caso mal parado e depois de ficar ferido numa explosão num barril de pólvora, regressou à Inglaterra em outubro de 1609 e nunca mais voltaria à Virgínia. E os que ficaram em Jamestown passaram então um mau período. Começaram a ser perseguidos pelos homens de Powhatan, numa clara estratégia para os expulsar. A situação ficou tão má, com a morte de mais de 500 pessoas no inverno de 1609-1610, que os colonos prepararam o abandono da cidade. E quando estavam para partir, chegou uma nova armada, com Lord Delaware, nomeado governador, e mais 150 homens e mantimentos. E começou então verdadeiramente uma guerra aberta entre estas tribos e os ingleses. Claro, e houve frequentes combates, investidas, emboscadas, até que, em 1613, um dos homens do governador, o capitão Samuel Argall, tinha viajado um pouco mais para norte, no rio Potomac, até à aldeia Patowamek de Pasptanzi. E por coincidência, quem estava lá não era nem mais nem menos do que Pocahontas, provavelmente enviada pelo pai para manter as relações comerciais com aquele povoado que pertencia à sua confederação de tribos locais. E obviamente que Argall aproveitou a oportunidade para raptar Pocahontas, porque seria o trunfo perfeito para forçar Powhatan a submeter-se aos ingleses. Regressava assim a Jamestown, mas desta vez como prisioneira, com cerca de 16 anos de idade. Ela não reconhecia quase ninguém dos tempos que lá tinha estado, porque praticamente todos tinham morrido ou regressado à Inglaterra. E ficou então refém em Jamestown? Na realidade ficou refém, mas não em Jamestown, porque a remeteram para uma nova colónia, criada um pouco mais a norte, chamada Henrico. Naquele momento já só estavam homens de armas em Jamestown, e o objetivo não era tê-la completamente isolada, como prisioneira, mas até tentar educá-la, entre aspas. E isso era possível em Henrico, porque já estavam mais famílias estabelecidas e onde o clima assim era mais propício para tal. Mas mesmo assim estavam num meio estranho, longe do seu dia-a-dia usual. Sim, tanto que foi obrigada a vestir-se como as mulheres inglesas e a adotar forçosamente todas as práticas europeias. E como se não bastasse, começou a receber aulas diárias sobre a religião cristã, uma catequese obrigatória, uma espécie de trunfo que era depois exibida pela cidade e em certa medida assediada pelos colonos para repetir aquilo que ela tinha aprendido nesta catequese. E à parte de tudo isto, Powhatan negociou a sua libertação? Não, de todo. Na realidade, ele não acedeu às exigências inglesas e Pocahontas ficou refém em Henrico. Só que, entretanto, a história muda de figura, porque Pocahontas vem a conhecer um jovem colono chamado John Rolfe. Este Rolfe vai apaixonar-se perdidamente por ela. E sabemos disso até por mundo próprio, que deixou muitas cartas a descrever apaixonadamente os seus sentimentos. Infelizmente, não sabemos rigorosamente nada do que Pocahontas achava naquele momento. Ela nunca deixou uma única fonte escrita sobre este assunto e por isso somos obrigados a tentar reconstruir o que sentiria e o que achava. O que parece certo é que começou também a ter interesse por ele, querendo ficar a viver então na colónia inglesa. E tudo isto enquanto ainda se estava em guerra. Precisamente. E em março de 1614, cerca de um ano depois do seu rapto, o novo governador, Thomas Dale, preparou uma derradeira expedição para forçar Powhatan a ceder. E por isso obrigou Pocahontas a participar na expedição, tendo ela assistido a vários massacres, à destruição de várias aldeias, até que finalmente o pai enviou 2 filhos, ou seja, irmãos dela, ou meios-irmãos, para sermos rigorosos, para debaterem os termos. 2 dos ingleses foram levados, não a Powhatan, mas a um dos seus homens de confiança, ao Penchaqueno, que em seu nome comprometeu-se a devolverem todas as armas tomadas e a enviar mantimentos. E, paralelamente, autorizava Pocahontas a ficar com os ingleses, o que revela que ela já não queria regressar para a família. E então estava a paz firmada, quer dizer, pelo menos por agora. Mas o que acaba por acontecer então a Pocahontas e a John Rolfe? Bom, ele acaba por pedi-la em casamento, com autorização do governador inglês. E ela aceita. E só aí se converte ao cristianismo. Eles acabam por casar a 5 de abril de 1614 e ela adota o nome de Rebecca, abandonando o seu nome nativo, o que não era algo estranho na sua cultura, porque uma pessoa podia ter vários nomes ao longo da vida. E o que é também interessante é que foi nesse momento que Pocahontas revelou que o seu verdadeiro nome era Matuaka, que quer dizer One Who is Kindled, ou então
one who kindles. Em português, aquela que está acesa ou aquela que acende, sempre no sentido de iluminar, de trazer luz à escuridão. Os colonos ficaram surpresos ao saber que tinha outro nome, mas talvez o tivesse escondido por ser prática social, sendo um daqueles nomes apenas para a família ou para o seu círculo privado. E talvez até tenha adotado o nome depois do seu primeiro casamento porque ela já tinha sido casada. E casada, imagino que com um membro da sua tribo. Sim, com um guerreiro chamado Kokum, aliás, que até aparece representado no desenho animado, não é, da Disney, e sabemos que terão estado juntos há alguns anos, por volta de 1610, mas não terão tido filhos, ou pelo menos que tivesse sobrevivido até à idade adulta. E parece que o casamento possa ter acabado naturalmente, por se afastarem, um divórcio, talvez até, que era algo consentâneo nesta sociedade local. O que as fontes indicam é que Pocahontas já não estaria então casada, numa relação, quando contraiu este segundo casamento. E aliás, diga-se também que o próprio Rolfe também já tinha sido casado. Tinha levado, aliás, a mulher para Jamestown em 1610, mas esta morreu juntamente com um filho recém-nascido e por isso ele próprio era viúvo. E este segundo casamento de ambos acaba por ser relativamente polémico, não é? Dada a natureza da relação entre um colono inglês e uma nativa americana. Ainda se bate muito o porquê de Pocahontas ter aceito converter-se e casar, isto é, se terá sido forçada ou não. E em bom rigor não sabemos. O que é certo é que ela ganhava um certo estatuto ao manter-se ali, porque na realidade não tinha uma grande posição social junto do pai, visto que não descendia de nenhum casamento estratégico e era ali tida como uma princesa índia, entre aspas, com um certo estatuto. Isso poderá até ter tido importância, ou então, claro, ter-se verdadeiramente apaixonado por John Rolfe, não excluímos isso. E é preciso notar que Powhatan enviou 3 familiares para assistir ao casamento, o que demonstra que havia uma certa aceitação da situação. E que, tendo em conta que ela acabou por partir para a Inglaterra depois, a convite da administração da Virginia Company, e que tal não aconteceria se ela fosse alguém problemático ou alguém que não representaria os interesses da companhia na capital inglesa. E no meio de tudo isto, o casamento acabou também por jogar a favor dos ingleses e da paz com Powhatan. Sim, este casamento firmou uma relação amigável entre colonos e nativos, desde que aqueles não exigissem demasiado dos nativos em termos de mantimentos. E a relação de Pocahontas / Matoaka / Rebecca com o seu novo marido florescia com a chegada de um filho chamado Thomas. E assim se mantiveram, vivendo em terras dadas a Rolfe, perto de Jamestown, onde passaram a cultivar tabaco, que mostrou ser uma das produções mais lucrativas para ser exportado para o mercado inglês. E em 1616 a vida destes dois vai levar uma nova alteração. A Virginia Company convidava-a para ir a Londres. E acabou por aceitar este convite? Aceitou, sim, e foi com mais meia dúzia de nativos americanos. Aliás, é até um pouco do plot, do enredo do filme Pocahontas 2, de 1998, que não teve a mesma qualidade do primeiro e que saiu só em VHS, numa tentativa de rentabilizar o sucesso do primeiro filme, mas parte da história Pocahontas 2 anda à volta desta sua viagem à Inglaterra. Mas regressando então aqui à nossa história, com a sua relação oficializada e aceite, era finalmente uma embaixada formal, digamos assim, que Powhatan enviava para recolher informações. Agora imagine-se o que foi a viagem de várias semanas, que partiu em abril de 1616, para estas pessoas habituadas apenas a navegar nos seus rios e a chegar finalmente a Londres, uma cidade de 200 mil pessoas à época. Estando em Londres, acabou por ser mostrada pela companhia como se fosse um troféu, não foi isso? Em parte, sim. A Company atribuiu ajudas de custo ao casal para a sua estadia e a sua vinda era, claro, uma estratégia de marketing, porque a companhia atravessava uma fase delicada, com muito prejuízo, em anos seguidos, como vimos pelas difíceis condições de estabelecimento, e por isso tinha muitos processos abertos por investidores que queriam recuperar o dinheiro com que tinham entrado. Uma das primeiras pessoas com que contactaram foi Samuel Purchas, um religioso que recolhia todos os relatos que conseguia relativos a viagens de exploração e que chegaram a ser famosamente publicados, e que então descreveu os encontros tidos com Lady Rebecca, como era então chamada, e os restantes nativo-americanos que apelidava, claro, de selvagens. E estas pessoas acabavam por ser vistas como peças exóticas para entreter o público europeu. Nem mais, e chegaram a ser recebidos pelo rei James e a participar em festas da corte, onde eram vistos com grande admiração, mas sempre como objetos estáticos. Um dos principais enviados de Powhatan era Utamatomakin, muito referido nas fontes inglesas, e que deveria ser um conselheiro do chefe, com um papel também religioso no seio da tribo. E aparece nestas fontes, dando conta que estava a recolher informações sobre a Inglaterra e os ingleses, como deve ter sido mandatado por Powhatan. E no final de 1616 foi realizada uma gravura muito conhecida de Pocahontas, e é uma das imagens mais conhecidas dela, baseada no encontro que o artista teve com ela, indicando que ela teria 21 anos, mas nós sabemos que na realidade ela teria naquele momento cerca de 19, 20 anos no máximo dos máximos. Era então uma jovem e completamente deslocada do mundo onde tinha nascido e crescido.
Completamente. E estar no meio de Londres, onde estavam alojados, começou a refletir-se na sua saúde. Aliás, sem o saber, estava a adoecer por causa de bactérias e outros germes que o seu sistema imunitário desconhecia. Depois de insistir, conseguiu que mudassem de residência para o campo, já numa zona a norte de Londres. E foi aí, aliás, que John Smith a visitou e que não foi bem acolhido, nem recebido com grande entusiasmo, porque ela considerava que Smith os tinha abandonado depois de tantas promessas feitas a seu pai. E até quando é que acabaram por ficar em Inglaterra? Eles fizeram os preparativos para partir em março de 1617. A missão tinha sido um sucesso para a companhia e Rolfe levava uma boa soma de dinheiro para compensar a viagem. Mas pouco depois do navio partir de Londres, pelo rio Tamisa abaixo, tiveram de parar na pequena localidade de Gravesend porque Pocahontas já estava muito mal de saúde e já não havia nada a fazer. Ela morreu ali e foi sepultada na igreja local de São Jorge a 21 de março de 1617. Não foi a única nestas condições, porque um dos seus companheiros de viagem nativo-americano também já tinha falecido e 3 estavam demasiado doentes para regressarem. Neste impasse todo, John acabou por regressar à América, deixando o filho, Thomas, com apenas 2 anos de idade e também adoentado, aos cuidados do seu irmão, na esperança que pudesse ir ter com ele quando fosse mais velho. E apesar de Pocahontas ter falecido, continuamos então interessados em Rolfe nas Américas, não é? O que é que aconteceu quando ele regressou? Bom, a situação da colónia não estava famosa e as relações estavam outra vez muito tensas. A notícia da morte de Pocahontas criou algum desconforto, mas Powhatan já estava a deixar o poder, sucedendo o seu irmão mais novo. Aliás, o próprio Powhatan haveria de falecer em 1618, deixando a sua confederação ainda intacta, mas muito enfraquecida porque várias epidemias assolaram as populações nativas, dizimando grande parte da população. Isto em 1618 e 1619, talvez até a mesma doença que vitimou Pocahontas, trazida, lá está, pelos colonos. No meio disso tudo, John Rolfe continuou a ter um papel relevante na colónia, tinha voltado a casar com uma Joan Pierce, de quem teve até uma filha chamada Elizabeth, mas acabou por falecer em março de 1622, sem voltar a ver o seu filho Thomas. Dos nativo-americanos que tinham ficado em Londres, só uma sobreviveu e foi enviada pela companhia para casar nas Bermudas, depois de batizada com o nome Elizabeth, também fazendo parte de uma estratégia da companhia, enfim, para integrar estas populações e para fazer publicidade à atividade. E quanto às relações entre os Powhatan e os ingleses, como é que acabaram por evoluir ao longo dessa década? Muito mal. As informações trazidas por Utamatomakin de Londres devem ter convencido as tribos de que era necessário realmente expulsar os ingleses, visto que eram muito mais numerosos e tinham uma tecnologia muito superior. E por isso, a partir de 1622, regressa um clima de guerra aberta com frequentes massacres. E o que acontece então a Thomas, o filho de Pocahontas e Rolfe, que tinha ficado em Inglaterra? Quando chegou aos 20 anos de idade, por volta de 1635, partiu para regressar à sua terra natal, até para reclamar a herança que o pai lhe tinha deixado, isto é, as terras na região de Jamestown. Tentou servir também como intermediário nos problemas entre ingleses e nativo-americanos, mas sem sucesso. Acabou por lutar pelo lado inglês, contra o povo da sua mãe nos grandes conflitos da década de 1640. Acabou por se estabelecer em territórios dos Chickahominy e aí fez fortuna, onde casou com uma colona local e fez parte da elite inglesa local completamente integrado nas estruturas sociais da época. Nessa década, enquanto Thomas ascendia socialmente, o mundo nativo-americano acabava por se retrair completamente. Em 1646 aceitavam ceder grande parte do território, dando-se como súbditos do rei inglês e, na realidade, a confederação de Powhatan estava desfeita e era cada um por si. Vale a pena, por fim, destacar a figura de Cockawesq, a líder dos Pamunkey, durante 30 anos e que fez frente aos ingleses até à década de 1670 e, concretamente, até ao Tratado de 1677, que estabeleceu as condições de submissão dos povos nativo-americanos que vigorou durante cerca de 100 anos até à Revolução Americana. Bom, e depois desta digressão por todas estas vidas muito atribuladas e este período de expansão territorial inglesa, o caso de Pocahontas é assim tão único? Em bom rigor, não. Basta lembrar o caso de Cortés e da conquista de Tenochtitlan e da queda do Império Azteca em 1521, tema, aliás, do nosso episódio 21, para os ouvintes que quiserem voltar atrás, e onde ali também já falei de Malinche, uma mulher nativa que guiou e serviu de intérprete local. E há também outros casos conhecidos no mundo português. Ou então, outro caso conhecido americano de Sacagawea, outra nativa-americana que serviu de guia à famosa expedição de Lewis e Clark nos inícios do século XIX até à costa do Pacífico. Isto tudo para dizer que estes casos de colaborações eram frequentes, porque na realidade
as coisas não são a preto e branco, como estamos sempre a dizer, e havia interesses de parte a parte para estabelecer relações, quer para garantir a entrada de novos produtos ou para conseguir alianças militares. E os povos nativos aproveitavam a superioridade tecnológica para os seus problemas internos, claro. Por outro lado, temos de ter cuidado quando olhamos para estas figuras porque foram muito aproveitadas por visões da história mais centradas do ponto de vista do colonizador, ou seja, em que surgem apenas como elementos sem personalidade, sem agenda própria. E, por exemplo, no caso de Powhatan e da sua política, percebe-se que era um homem inteligente e que queria instrumentalizar os ingleses, mesmo sabendo dos perigos deste tipo de política. E estas personagens, quer líderes locais, quer pessoas que estabeleceram pontos, como Pocahontas, fizeram o melhor que puderam numa realidade que estavam longe de compreender. A chegada efetiva de colonos e a expansão das suas sociedades, onde só existia duas hipóteses: a destruição total ou parcial destas populações locais. E, no fim de contas, a história romantizada pela Disney entre Pocahontas e John Smith nunca aconteceu. E as coisas são, claro, como costumamos dizer, muito mais complexas do que aquilo que, por vezes, podemos perceber até neste filme de animação. Exatamente, mas não deixa de ser uma pequena porta de entrada para este mundo tão complexo que é das relações entre as populações locais e o mundo exterior. E sugestões de leitura para quem quiser saber um bocadinho mais sobre a Pocahontas histórica? Vou recomendar 2 livros, mas são 2 livros em inglês, porque muito infelizmente não há qualquer publicação em português com a qualidade de vida, nem que aborde as questões das tribos nativo-americanas, nem sequer da figura de Pocahontas. Mas são 2 livros publicados há alguns anos e que até se encontram facilmente online para qualquer pessoa que queira ler e saber mais. O primeiro é o livro de Camilla Townsend, intitulado Pocahontas and the Powhatan Dilemma, que é uma excelente biografia, aliás que serviu de base a este episódio, sobre esta tão interessante personagem. O outro livro, da autoria de Rebecca Jaeger, intitulado Malinche, Pocahontas and Sacagawea, Indian Women as Cultural Intermediaries and National Symbols, que é também um estudo muito interessante, mas sobretudo até como estas figuras femininas nativo-americanas acabaram por ser aproveitadas por uma certa visão do mundo e até da história, que dá também uma visão mais completa sobre o que foi esta realidade histórica. E pronto, por hoje é tudo neste episódio 51 do podcast Falando de História. Aproveitamos também para dizer aos nossos ouvintes que estamos sempre disponíveis para quaisquer eventuais contactos no nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com, e queremos também agradecer aos nossos patronos por todo o apoio disponibilizado e que contribui para a manutenção deste podcast, e em particular um agradecimento a Luís Pinto de Sá. E da nossa parte, por hoje é tudo. Portanto, até à próxima. Até à próxima. Falando de História.